SEAP, tudo bem? André da Alternativa aqui. Cheguei mais uma vez para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Sei que às vezes tem muita gente aqui que vai saber do que eu vou falar, principalmente aquelas pessoas que nos acompanham aqui diariamente, já tiveram uma palhinha disso aqui, do assunto de hoje. Porém, tem muita gente que eu quero alcançar com esse nosso material, alcançar com o nosso conteúdo e trazer para eles a solução dessas dúvidas todas, entendeu? E é claro que um assunto puxa o outro. Hoje eu estou aqui para falar para vocês, gente, da história da margem, desde os primórdios, como começou essa questão do consignado no SEAP, e no final disso tudo vocês vão entender onde eu quero chegar. Então você que começou a ver esse vídeo agora, você que está nos acompanhando, você já sabe que sempre os finais são interessantes. Sempre no final tem alguma informação de qualidade e aquela que vai poder te ajudar sim. Tá legal? Vamos lá, gente. Estou aqui hoje, como eu já disse, para falar do histórico da margem consignável, do que envolve toda essa história do crédito descontado na folha de pagamento do SEAP e até para vocês entenderem a cronologia de tudo. Pessoal, vamos começar no seguinte: 2006. No ano de 2006 eu já trabalhava com consignado há 5 anos. Quando eu comecei no consignado, não existia sistema de consulta de margem, não existia tudo que a gente conhece hoje. Naquela época, as margens eram calculadas na mão, na calculadora. Eu, que comecei como agente, comecei como vendedor, tive que aprender naquele período como se calculava manualmente a margem de cada pessoa. As verbas que contavam para cálculo e as verbas que não contavam, o que a gente podia diminuir, o que a gente podia somar, ou seja, era um trabalho extremamente manual. E uma curiosidade, não tinha garantia nenhuma que aquilo ia dar certo. Vocês, muita gente aqui com certeza vai lembrar aquela época que os contra-cheques chegavam em casa pelo correio. Nós utilizávamos daqueles contra-cheques para fazer o cálculo e ver a possibilidade da pessoa. Mas como não existia sistema online para se acompanhar se, por exemplo, a pessoa já tinha usado aquela margem ou não, tudo era feito naquela sensação de que vamos ver se vai dar certo. Como é que funcionava naquela época? Eu calculava, chegava um cliente pra gente, eu calculava manualmente quanto que o cliente podia pegar. Existia um acordo entre os bancos que faziam consignado na época, que você tinha que carimbar o contra-cheque da pessoa com a averbação que estaria fazendo para o próximo mês. Para que isso servia? Para que se essa mesma pessoa fosse em outro lugar e visse aquele contra-cheque carimbado, ela já ia saber que aquela margem já seria utilizada. Só que vários lugares não carimbavam. Então, tinha situações que a pessoa podia solicitar com a mesma margem empréstimo em 2, 3 lugares diferentes. Que se ela fosse aprovada na análise, teoricamente ela ia fazer 3 operações usando a mesma margem. E óbvio que só uma ia dar certo. Como é que funcionava isso? Nós da empresa, que nessa época eu trabalhava em banco, nós pegávamos, concedíamos o crédito para a pessoa e uma data específica do mês, nós tínhamos que levar o relatório de averbação em cada unidade pagadora. Gente, era um trabalho surreal. Imagina um órgão grande, o Ministério da Saúde, por exemplo. O Ministério da Saúde tem várias UPAGs, vários hospitais. Naquela época era tudo descentralizado. Cada hospital, cada unidade era responsável pela sua averbação. Então a gente tinha que ir todo mês levar lá no departamento pessoal de cada lugar as inclusões de descontos para o próximo mês. Gente, era maluquice total. Garantia zero de que aquilo ia dar certo. Mas seguimos. A história do crédito consignado teve esse pontapé quando os bancos no geral, juntando com a tecnologia do SERPRO, que administra isso tudo, temos que mudar essa situação. Temos que profissionalizar, temos que automatizar tudo isso. E aí foi que, em 2006, foi implantado o SIGEP. No SIGEP, oficialmente você já conseguia enxergar os 30% de margem consignada para empréstimo, que na época era o que podia ser feito. Então você ainda tinha um acompanhamento que era um pouco melhor do que aquele manual, mas ainda era arcaico comparado com os tempos de hoje. Mas começamos assim. Pontapé inicial no ano de 2006, a implantação dos 30% no SIGEP, que depois virou SEAPnet e até chegar no SOLOB que nós temos hoje, certo? Passamos aí, olha gente, quanto tempo que ficamos na mesma situação.
De 2006 até 2016, a margem consignável das pessoas não teve alteração nenhuma. As tecnologias foram melhorando um pouquinho com a implantação do CIAP-NET depois do CIGEP, só que nada chegava perto do que a gente tem hoje. E em 2016 houve, diria que a primeira grande revolução na mudança de margem, a implantação do cartão consignado. Aquele cartão que vocês conhecem, que muita gente reclama até hoje. Antes disso, você só possuía 30% de margem para empréstimo. Depois disso entrou mais 5% para cartão. Aí eu vou dizer, gente, uma explicação de algo que muitas pessoas me trazem hoje, que é o seguinte: André, até hoje esse cartão me incomoda, até hoje eu pago e nunca acaba. Eu vou dizer que a grande culpa disso tudo foi no geral os correspondentes da época induzidos pelos bancos. Por quê? Quando o cartão foi lançado, gente, a principal função do cartão consignado instituído pelo governo era: vamos tirar os servidores aposentados e pensionistas dos cartões com tarifas, dos cartões com rotativos altos dos bancos e trazer para eles uma coisa mais justa. E realmente, se você comparar a taxa de cartão de crédito de banco de rede com os dos bancos do consignado, é muito menor. Porém, esse processo foi desvirtuado. A ideia inicial seria que os 5% para cartão de crédito seria para você ter um cartão de crédito que somente utilizasse ele para compras, e se você tivesse com dificuldade para pagar a fatura, iria descontar do seu 5% o valor mínimo da fatura, que seria num juros bem menor do que o rotativo dos bancos. Porém, o processo foi desvirtuado desde o início, que entrou o saque em dinheiro. O saque em dinheiro bagunçou a cabeça das pessoas. Por quê? Em 2016 ninguém conhecia a operação de cartão consignado. Então, 90% das pessoas que fizeram achavam que estavam fazendo um empréstimo normal, como sempre tinham feito. Só que não era isso. Todo mundo achava que tinha prazo. Não tinha prazo. E foram coisas que foram sendo descobertas ao longo dos meses. Assim que a pessoa pagava todo mês lá os 5% no contra-cheque, tem gente que paga até hoje. Se você reparar, a tua dívida está igual que era há quase 10 anos atrás. O porquê isso, gente? Os 5% apenas cobra os juros da operação, é o rotativo. A sua dívida ela nem aumenta. Não, tem umas correçõezinhas, mas são poucas. Mas ela também não diminui. Então, na época, nem os correspondentes tinham tanto entendimento dessa operação. De chegar para o cliente e falar: olha só, você está fazendo um cartão de crédito. Você não está pegando empréstimo. Se esse cartão de crédito, o dinheiro que você está pegando hoje, se você não pagar ele na fatura mês que vem, vai entrar no rotativo, com desconto mensal, e a sua dívida não acaba. Esse foi o entendimento que faltou na época, que levou até alguns rumos que a gente está hoje. Entenderam? Então esse foi o grande erro. Mas passou. Vamos lá. Depois de 2016, ficamos até 2022 com aquela novela da questão da mudança do percentual da margem. Gente, o que aconteceu? Quando você tinha de 30% para empréstimo mais 5% de cartão, em 2022 o governo criou uma possibilidade de, inicialmente, aumentar isso para 45% no total. Então você sairia de 35% para 45%, abriu os olhos de muita gente, beleza? Então criou-se uma expectativa. Quando aquela lei ficou girando no Congresso, todo mundo imaginava que ia ser liberado de uma vez. Porém, o final do último governo mudou tudo. No finalmente para liberação, o que eles fizeram? A proposta de aumento de margem no total para 45% foi vetada. Então eles aumentaram o empréstimo que era de 30 para 35, mantiveram o cartão consignado e deixaram no ar aqueles 5% do cartão benefício. Lembra aquela novela? Que todo mundo perdeu os 5% e ficou esperando ele há tantos meses? Então, no veto presidencial do governo passado, ele aumentou de 35 para 40 e manteve o cartão de crédito do jeito que era. E foi a oportunidade que muita gente pegou dinheiro. Lembra disso? Perfeito. Só que esse assunto teve aquela reviravolta. Passou-se 2022 e em maio de 23, o que aconteceu? O Congresso chegou no limite para analisar os vetos presidenciais do governo anterior. E o Congresso decidiu derrubar o veto presidencial do ano anterior. E com a derrubada do veto, o que acontece?
a lei volta à proposta original. E qual era a proposta original? 45%. 5% para cartão, 5% para cartão benefício e os 35% para empréstimo. Só que, onde foi a grande furada? Eu diria que foi o grande tiro no pé. Quando a margem aumentou para 40%, todo mundo usou em dezembro de 2022. Então, perfeito. O pessoal que fez os seus empréstimos ficou. Só que 5 meses depois, o veto foi derrubado, a margem voltou para 35%. E aí, o que acontece? Todo mundo que usou ficou aí no negativo que estamos arrastando até hoje. Então, esse é o tiro no pé clássico que o governo deu. E muita gente chegou para mim e falou: André, isso é culpa do governo 1, do governo 2. Gente, eu sempre falo aqui e repito, não tomo partido por ninguém. Eu, quando trato de trabalho, eu, quando trato de explicações, eu não tenho o que é o partido da direita ou da esquerda, tá? Só que eu sempre falo uma opinião minha. Quem manda no Brasil não é o presidente, quem manda no Brasil é o Congresso. E, curiosamente, a mesma base do Congresso que derrubou o veto, deixando a margem negativa, era a base do governo anterior. Então, a grosso modo, eles mesmos derrubaram uma coisa que veio deles. Então, entendam, não é culpa de um ou de outro, o sistema é complicado, certo? Então, seguimos. Passamos esse imbróglio, ficamos aí muito tempo negativo naquela expectativa do cartão benefício. Porque o cartão benefício, ele foi implantado, porém a margem não entrou no sistema. Ela ficou em estudo meses, desde maio de 2023 até dezembro de 2023, o cartão ficou em estudo para ser implantado. Foi uma novela. A única coisa boa dessa novela que aconteceu, gente, foi simplesmente o fato, para mim, né, no caso, eu tive a ideia de criar esse canal no YouTube nesse período para trazer informações onde o nosso foco principal foi o quê? Cartão benefício. E consegui aí muitas coisas para nós, para nossa empresa, ajudei muita gente, tenho um orgulho absurdo disso e gratidão para todos. Então vamos lá, voltando ao assunto, parei aqui no momento de emoção, eu até realmente fico tocado com isso, que foi uma grande guinada na vida de muitas pessoas. Então, gente, como é que ficamos? Dezembro de 23, finalmente os 5% entraram no sistema do cartão benefício. Só que os 5% não entraram na sua integridade, por quê? Lembra que a margem ficou negativa, certo? Teve aumento de salário, né, no meio do ano, porém esse aumento praticamente não foi utilizado na integridade porque a margem estava negativa com a mudança do cálculo. Então, quando o cartão benefício entrou, a margem dele não pôde ser usada os 5% na sua integridade, por quê? Ela foi afetada pelo negativo dos empréstimos. Então, muita gente me perguntou, e até hoje, gente, impressionante, muita gente me chama para isso. André, eu não entendo por que meus 5% quando entraram não puderam ser usados. E a explicação é essa, gente. Independente das margens serem separadas, existe um teto de gastos. O seu teto de consignado é 45%. A soma de tudo que você tem não pode passar de 45%. E como os 35% do empréstimo estava extrapolado, ele afetou a margem do cartão benefício. É aquele negócio, passou num, tirou do outro. E agora, com as portabilidades em alta, que é o que a gente está conseguindo ajudar muita gente, nas portabilidades a gente está conseguindo reduzir parcelas do empréstimo, que a gente tira esse negativo e automaticamente, quando você não fica negativo no empréstimo, a margem volta para o cartão benefício, que também estamos conseguindo fazer vários negócios com muitos clientes. Quando a gente tira de um lado e coloca para o outro, a pessoa ganha na portabilidade e também ganha numa nova linha de cartão benefício, ou seja, explorando todas as possibilidades de crédito. E aí, gente, quando isso passou, estamos agora nos tempos atuais. O que acontece? Existe no Congresso, vocês sabem, um projeto de lei que ele visa tornar os 45% da margem facultativo. O que isso quer dizer? Que você vai poder usar a margem de 45% para o que você quiser. Se quer fazer cartão, faz. Se não quer usar empréstimo, faz. Só que é claro que quem já tem os cartões não tem como usar ele facultativo para esses 2 percentuais. Porém, o que isso ia ajudar? Quem está negativo não vai ficar mais. Se a margem hoje fosse facultativa, naturalmente você não ia ter margem negativa, ia zerar o teu processo, porém você ia ter margem disponível no benefício. Só que esse projeto de lei é um processo extremamente demorado, vagaroso, está em análise numa das comissões ainda da Câmara e eu até acredito que tem chance disso acontecer, mas previsão nenhuma, prazo zero para que isso ocorra. Então hoje o que acontece? Ao invés de ficar contando uma coisa que não tem data para sair,
vamos nos atentar às possibilidades e às oportunidades de regularizar a margem das pessoas. Como é que a gente faz isso? Portabilidade, que eu já falei. Quando você refinancia um contrato, reduz a parcela, também tem essa possibilidade. E é claro que reajuste salarial, que é o nosso tema agora para essa virada de ano. Gente, com todos os acordos de reajuste salarial que foram firmados nesse ano de 2024, aproximadamente tem uma estimativa que 98% dos servidores vão ser alcançados por algum tipo de reajuste para o próximo ano. E é o que a gente conta com isso. E no reajuste não só vai possibilitar margem nova para quem não tem, e também para várias pessoas vai tirar o negativo ou então vai ainda diminuí-lo para que possibilite fazer o quê? Uma portabilidade, que hoje não dá para fazer, um cartão benefício que está com margem lá comprometida, a margem vai estabelecer, ou seja, teremos um leque de oportunidades. Janeiro de 2025 será o mês do crédito para o SIAP. Diria que a previsão da Folha atualizar com as margens novas é lá para o dia 21 de janeiro do ano que vem. Então nesse dia você já vai conseguir visualizar o que será feito. É claro que agora nesse mês de novembro que está começando, teremos aí mais detalhes de como esses reajustes vão ser distribuídos. Mas eu diria que vai ser o ano do SIAP. Vai ser o ano para regularizar as margens, vai ser o ano para possibilitar crédito para muita gente. E é nisso que eu estou muito confiante, tá, gente? E lembrando que tudo isso que eu falei, gente, claro que, como eu já repeti aqui, eu vou falar de novo, não é novidade para ninguém. Todo mundo já sabe que isso acontece, mas tem também 1 milhão de pessoas que não sabem o detalhe da situação. Eu diria que esse material que eu estou colocando aqui agora é para aquela pessoa que é leiga no cálculo da margem, que é leiga no SIAP, ela vai conseguir se esclarecer com isso. E é claro que vocês sabem que todo o material nosso, tudo que eu divulgo aqui, é só me chamar no WhatsApp que eu vou tirar as dúvidas todas de vocês, tá? É sempre um prazer passar conteúdo para vocês. A gente está sempre de olho nas novidades, em tudo que está acontecendo. O público do SIAP é um público que anda comigo aí desde o meu início da minha jornada, então diria que o que é bom para vocês é bom para mim. E obviamente o que é ruim para vocês é péssimo para mim também. Então estamos juntos, espero que eu tenha ajudado muita gente e vamos focar, gente. 2025 é o ano do SIAP. Vou repetir isso aí várias e várias vezes, porque eu quero que você se atente nas oportunidades. E vocês já sabem, tá na dúvida se pode fazer alguma coisa, quer uma análise totalmente sem compromisso da sua situação, se você já tem um correspondente de confiança e quer trocar uma ideia comigo sobre o material que ele está te oferecendo, gente, estou aqui para dar conselho, estou aqui para dar minha opinião, tá legal? Um grande abraço para vocês, é sempre um prazer. Valeu, gente!